Fala galerinha, tudo bem com vocês? Bom, João aqui de volta e estamos prontos para nossa terceira aula de dinâmica. E hoje, segunda lei de Newton. Bom, como usual, antes da gente poder começar realmente a aula de hoje, vamos recapitular o que a gente aprendeu na última aula com a primeira lei de Newton. Bom, nós vimos que um corpo em equilíbrio tende a manter o seu estado de movimento. Ou seja, em um corpo em que a soma das forças que atuam sobre ele é igual a zero, sua velocidade é constante, ou seja, se ele está em repouso, ele permanece em repouso, se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele permanece em movimento retilíneo uniforme, não é mesmo? Bom, a gente viu também a situação em que a força resultante sobre o corpo ela era diferente de zero. Isso implicaria que o estado do movimento do corpo deveria se alterar, ou seja, a sua velocidade ela não era uma constante. Bom, é bom a gente se atentar que se há uma variação da velocidade, vocês viram na cinemática que variação da velocidade sobre o intervalo de tempo é exatamente a aceleração. Então, a gente pode concluir que se existe uma força resultante diferente de zero atuando sobre um corpo, deve ser que sobre esse corpo haja uma aceleração, ou seja, uma taxa de variação da velocidade. Bom, e a pergunta da última aula foi o seguinte, mas como que é essa aceleração, né? Como que acontece essa variação de velocidade? E aí que vem a segunda lei de Newton para nos ajudar a explicar. Bom, o que diz então a segunda lei de Newton? Vamos ler o enunciado. A toda força resultante que atua sobre um corpo corresponde uma aceleração de mesma direção, mesmo sentido e de módulo proporcional a essa força. Vamos com calma. A gente tem um bloquinho então, e sobre ele está atuando uma força resultante com direção horizontal e sentido para a direita, não é mesmo? Bom, então a segunda lei de Newton está nos dizendo que, ó, então a toda força resultante que atua sobre um corpo, o bloquinho, corresponde a uma aceleração de mesma direção. Então a aceleração ela deve também estar no horizontal. Bom, mesmo sentido, ela deve também estar para a direita e de módulo proporcional a essa força. Então a gente pode representar a aceleração dessa forma. Bom, isso aqui já responde a nossa pergunta, né? Como que a velocidade muda então? Ora, se a aceleração ela é proporcional à força resultante, se a força resultante for uma constante, significa que a aceleração também será constante. E a gente vai cair no movimento retilíneo uniformemente variado, que vocês aprenderam na cinemática. Mas vamos com calma. A força é proporcional à aceleração. Bom, você sabe então que a força deve ser igual a aceleração vezes uma constante. E o que a segunda lei de Newton nos diz também é que essa constante de proporcionalidade, que relaciona força e aceleração, é exatamente a massa do corpo. A gente acaba com uma expressão da seguinte maneira: força resultante igual a massa vezes a aceleração. Reparem que eu coloquei aqui o formalismo vetorial, porque com essa equaçãozinha, simplesmente com essa equaçãozinha, eu disse toda a segunda lei de Newton. Vamos entender por quê? Eu disse que o vetor força resultante é igual ao vetor aceleração multiplicado por um escalar. Esse escalar seria a massa. No final das contas, se a gente multiplica um vetor por um escalar, ou seja, por um número, e esse número é positivo, afinal a massa é sempre uma grandeza maior do que zero, não é mesmo? A gente acaba com um vetor na mesma direção, no mesmo sentido, porém com um módulo de tamanhos diferentes, né? Bom, e aqui eu coloquei também um gráfico da relação entre aceleração e massa. Bom, para uma mesma força resultante, a gente pode passar a massa dividindo para o outro lado. E a gente acaba que fica aceleração é igual a força resultante, que é igual a uma constante, sobre a massa do objeto. Vocês vão se lembrar que essa grandeza, então, massa e aceleração, quando a força é constante, tem uma relação de inversamente proporcionais. E, portanto, o gráfico que a gente acaba é o gráfico de uma hipérbole equilátera. João, mas você precisa saber disso? Bom, é muito importante que a gente saiba reconhecer esse gráfico quando nos é necessário. E aqui é muito interessante a gente notar também que para uma mesma força, quanto maior a massa do objeto sobre qual essa força está atuando, menor vai ser essa aceleração. Isso nos lembra uma definição da aula passada, não lembra?
a gente disse que inércia era a resistência que um corpo apresentava à mudança de estado. Bom, é exatamente isso que a gente vê aqui, ó. Bom, um corpo com massa muito grande demanda uma força também muito grande para causar uma mesma aceleração. No final das contas, a gente viu que quanto maior a massa de um corpo, mais difícil é acelerá-lo, ou seja, mudar o seu estado de movimento. Portanto, a conclusão que a gente chega é que a massa é a medida de inércia de um corpo. Fez sentido, não fez? Então, naquele exemplo lá que eu disse que era difícil empurrar o armário porque ele era grande, porque ele era pesado, no final das contas era difícil empurrar o armário porque ele era muito massivo, ou seja, a massa dele era muito alta. E para provocar uma aceleração que o tirasse do repouso, era necessário também uma força muito alta. Vamos agora retomar a análise dimensional dessa grandeza da força. Eu lembro que na primeira aula a gente já tinha feito essa análise quando a gente estudou a força-peso, né? A gente viu que a força-peso era massa vezes gravidade, a gente acabou obtendo a unidade de newtons, não é? Mas vamos agora fazer de uma forma mais geral. Pela segunda lei de Newton, a força resultante é igual a massa vezes uma aceleração. Então, de novo, a dimensão de força foi a multiplicação de quilo, que é a unidade do SI de massa, vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade no SI da aceleração. E é essa grandeza, quilo vezes metro por segundo ao quadrado, que a gente chama de Newton. E é interessante a gente notar aqui que a definição de Newton vai ser exatamente essa, ó. 1 Newton é a força necessária para acelerar uma massa de 1 kg a 1 metro por segundo ao quadrado. Porque substitui aqui, ó, a massa de 1 e a aceleração de 1, a gente vai acabar com uma força de 1 Newton. Então, uma força de 1 Newton é a necessária para dar a uma massa de 1 kg uma aceleração de também 1 metro por segundo ao quadrado. E aqui tem um desenho esquemáticozinho que representa exatamente isso que eu disse. Uma massa de 1 kg sendo acelerada a 1 metro por segundo ao quadrado por uma força resultante sobre ela de 1 Newton. Beleza? Bom, aqui eu coloquei para vocês também agora um gráfico de força resultante por aceleração. Nesse caso aqui, ó, com a massa constante, a gente tem o gráfico de a gente tem gráficos de grandezas diretamente proporcionais. Esse gráfico, como muito bem vocês sabem, é uma reta de inclinação positiva, já que a massa é sempre uma grandeza maior ou igual a zero, né? Com isso a gente pode concluir também que sobre um corpo de mesma massa, quanto maior a força resultante sobre ele, maior a aceleração que aquele corpo vai desenvolver. Faz sentido, não faz? Bom, mas chega de teoria, chega de ler enunciado, vamos para o que importa mesmo, né? Vamos para a prática, vamos para alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu gostaria de trazer aqui para vocês já devem estar vendo aqui, é um elevador, né? E esse exemplo eu acho ele muito importante, porque de novo ele pode parecer uma pegadinha. Mas não é uma pegadinha, é simplesmente Aristóteles falando na sua cabecinha aqui do lado, o demoninho de Aristóteles, para você pensar da maneira aristotélica. Quando a gente viu na última aula que a dinâmica, a física, a natureza funciona como Newton e Galileu propuseram, não como Aristóteles propôs, apesar do pensamento aristotélico ser mais intuitivo. Quer ver o que eu estou falando? Vamos lá. Tem aqui um elevador com uma força resultante atuando para baixo. E a minha pergunta é a seguinte: para onde que aponta a velocidade? Agora você vai pausar o vídeo e vai me responder. Para onde aponta a velocidade? Bom, se você disse que a velocidade aponta para baixo, Aristóteles fez um bom trabalho. Por quê? Gente, se você disse que a velocidade aponta para baixo, porque a força resultante sobre aquele objeto também aponta para baixo, você está fazendo uma conexão entre movimento e força. Quando a gente sabe, por Galileu, por Newton, pelo aquele experimento que eu mostrei para vocês na aula passada, que a força não está relacionada diretamente ao movimento. A força está relacionada à mudança no movimento. Então, o que é a única coisa que a gente pode fazer quando a gente vê um corpo com uma força resultante? A única coisa que a gente pode dizer é que a aceleração resultante sobre esse corpo também está nessa direção e nesse sentido. Mas, João, no final das contas, então, para onde que aponta a velocidade? Ó, pode apontar para qualquer lugar,
já que força não tem nenhuma ligação com a velocidade, não tem nenhuma ligação com o movimento. Então coloquem isso na cabeça de vocês. Não tentem fazer a relação entre força e velocidade, porque ela não existe. Existe a relação entre força e aceleração. A velocidade pode estar para cima, para baixo, para um lado, para o outro, isso não faz diferença. Quer ver por que não? Ó, vamos lá. Aqui, mais comum, já que a gente está falando de um elevador, vai ser se o elevador estiver com velocidade para cima, ou seja, ele estiver subindo, ou se ele estiver com velocidade para baixo, descendo, não é mesmo? Então vamos para cada uma dessas situações e entender realmente o que pode estar acontecendo. A situação 1, força resultante para baixo, aceleração para baixo e velocidade também para baixo. Bom, nesse caso, a gente pode perceber que o elevador está descendo com uma aceleração para baixo. A gente pode fazer uma associação com uma situação do dia a dia. Essa situação é a seguinte: o elevador está lá na cobertura, por exemplo, você entrou dentro dele e ele começa a descer. Bom, quando esse elevador começa a descer, vocês concordam comigo que a velocidade dele vai estar para baixo, porque ele está descendo? E além disso, ele partiu do repouso e começou a ganhar uma certa velocidade. Portanto, deve ser que sobre ele atuou uma força resultante, que provocou uma aceleração que fizesse com que ele ganhasse essa tal velocidade. Então, essa situação em que a velocidade está para baixo e a aceleração também está para baixo, é uma situação elevador está ganhando velocidade, está acelerando, que pode ser a situação em que ele partiu do repouso e começou a descer. Da mesma maneira, a gente tem a situação em que a velocidade está apontando para cima. E como eu disse aqui, já escrito, o elevador está freando. Mas vamos levar isso lá para a cinemática que vocês aprenderam com o Thiago. Quando a velocidade aponta em um sentido e a aceleração aponta na mesma direção, porém num sentido oposto, a gente sabe que esse elevador deve estar freando, porque a velocidade dele está diminuindo. Vocês concordam comigo? E qual situação deve ser essa? Bom, a gente tem uma situação em que o elevador está subindo e a aceleração está para baixo. Deve ser aquela situação em que o elevador está chegando no andar destino dele. Por exemplo, você apertou lá, eu quero ir para o 4. Você saiu do P e está indo para o 4. Quando ele está chegando no 4, ele tem uma velocidade. Só que ele tem que parar, não é mesmo? Ah, então deve ser que sobre ele atua uma força resultante que provoca uma aceleração, que provoca a mudança na sua velocidade para que ele possa sair de um movimento e entrar em repouso. Beleza? Agora que a gente já tirou esse pensamento aristotélico da nossa cabeça, a gente está pronto para entrar em um assunto um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais delicado. O que eu quero apresentar para vocês é o caso da balança no elevador. Bom, vamos lá, um caso de cada vez. Vamos primeiro para o caso em que o elevador está se movendo com uma velocidade constante. Bom, para pensar. Se o elevador está com velocidade constante, ele está em movimento retilíneo uniforme e a aceleração deve ser igual a zero. Concorda comigo? Bom, então o elevador está em equilíbrio e vai ser uma situação bem tranquila da gente trabalhar, porque a gente já viu como é que trabalha a situação de equilíbrio. A gente quer aqui entender qual vai ser a leitura da balança no caso de uma pessoa estiver em cima dela dentro do elevador, beleza? Ó, então vamos lá. Diagrama do corpo livre na pessoa, que é nosso objeto de interesse. Vamos lá. A gente sabe que vai ter a atuação da força-peso, já que a pessoa ela possui massa e está disposta sobre um campo gravitacional. Além disso, deve haver a força de interação entre a pessoa e a balança, que é a normal. Nesse caso, como a velocidade é constante, a gente tem uma situação de equilíbrio, peso e normal devem se cancelar, de maneira que o peso seja igual ao normal. E como a balança ela lê anormal, no final das contas, o valor que ela vai medir vai ser igual ao valor do peso da pessoa. Então, a balança vai fazer uma leitura correta, sem erros. Perfeito, né? Como se você estivesse paradinho em cima da sua balança em casa mesmo, na farmácia ou na academia. Agora a gente vai para a situação que complica um pouquinho. É o elevador acelerando para cima. Vamos ver como é que isso funciona? Bom, de novo a gente tem o elevador, a nossa pessoa e a balança dispostos sobre o campo gravitacional da Terra. Só que nesse caso, o sistema pessoa mais elevador está compartilhando de uma aceleração resultante para cima. E aí você pergunta, João, para onde está a velocidade? Não sei e não me importa.
na dinâmica, a gente não se importa com o movimento. A gente se importa com a mudança de movimento. A gente se importa com a aceleração e com a força resultante. Beleza? Bom, nesse sentido, então, a gente pode fazer de novo diagrama de corpo livre sobre o nosso amigo ali, no elevador. Bom, primeira força de praxe, que sempre acontece, quase sempre acontece, força-peso para baixo. Bom, agora de novo, deve existir a força de contato entre a balança e a pessoa, que é a força normal, apontando para cima. Bom, nesse caso aqui eu já dei um spoiler para vocês, né? Eu coloquei a normal bem maior que o peso. Mas vamos entender por que isso acontece. Ora, se o sistema elevador mais a pessoa que está lá dentro possui uma aceleração resultante para cima, significa que a pessoa está sofrendo uma força resultante também para cima. Portanto, se a gente somar todas as forças que atuam sobre essa pessoa, ela deve dar uma resultante apontando para cima na vertical. E é por isso que a gente pode aplicar a segunda lei de Newton na direção vertical e descrever que a normal menos a força-peso, que seria a força resultante, na verdade, e no final das contas, a gente sabe que, passando para lá, a normal vai ser a força resultante sobre o corpo mais o peso. Mas vamos com calma. A gente sabe que a força resultante, pela segunda lei de Newton, é igual a massa vezes a aceleração, não é? Escreve isso lá. E a gente sabe que, da primeira aula, o peso é calculado por massa vezes gravidade. Então, se a gente substituir ali, a gente vai acabar que a normal é igual a massa que multiplica o valor da aceleração mais a gravidade local. No final das contas, vê se vocês concordam comigo. A aceleração vai ser um valor positivo, por exemplo, 2, 3, 4 metros por segundo ao quadrado. O g vai ser 10 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. No final das contas, o que a gente viu é que a normal ela é maior do que o peso, como se era de esperar, não é? E ela é maior porque ela soma do peso com outra grandeza também positiva. Então, nesse caso, a balança vai ler um valor maior do que o próprio peso da pessoa. Então, se você está em um elevador que está acelerando para cima, você vai ver na balança lá um peso, uma marcação que não é o seu peso real. Vai ser uma marcação com erro para cima, beleza? E a gente vai saber também como calcular. E se a gente souber quanto que vale essa aceleração, a gente sabe também de quanto vai ser esse erro. Bom, e por último, o elevador acelerando para baixo, que a gente vai ter que ter um pouquinho mais de cuidado ainda. De novo, nosso amigo ali dentro do elevador, gravidade e tal. Nesse caso, o elevador acelerando para baixo. Bom, diagrama do corpo livre sobre a pessoa, o peso atuando para baixo. Bom, nesse caso, deve haver uma normal também, não é? Será que a normal agora ela vai ser igual ao peso, maior que o peso ou menor que o peso? Bom, vamos pensar. Se a pessoa compartilha com o elevador de uma aceleração para baixo, deve ser que a força resultante que atua sobre a pessoa também aponta para baixo, não é? Então, a normal ela deve ser um pouquinho menor do que o peso. Que a gente fizer a força resultante sobre esse corpo, vai dar uma componente para baixo. E a gente pode, de novo, escrever segunda lei de Newton na vertical e dizer que o peso menos a normal vai ser a força resultante. E essa força resultante, ela já é igual a MA, que é a massa da pessoa, vezes a aceleração que ela está experimentando. Então, passando para lá, acaba que a gente fica com isso. Ó, substituindo o peso por massa vezes gravidade, a gente acaba que a normal é igual a massa, que multiplica o G menos o A. Bom, aí a gente tem que ter muita calma nessa hora. Por quê? Primeiro caso, se o A for menor que o G, então digamos lá, o G é 10. Se o A é 2, a gente vai acabar com a balança lendo um valor menor do que o peso, porque a normal foi menor do que o peso. Porque no final das contas, 10 menos 2, aqui apareceria 8, né? Então a normal, ela virou 80% do valor do peso. Já se a aceleração que o elevador desce for igual à aceleração da gravidade, substitui ali, ó, A igual a G. A gente vai acabar aqui, a normal é igual a massa vezes zero. Qualquer coisa vezes zero dá zero, não é? Então a gente acaba que a normal, nesse caso, ela é igual a zero. E a aceleração que a pessoa cai
é exatamente a aceleração da gravidade. Ou seja, tanto o elevador quanto a pessoa estão em queda livre, estão com uma aceleração resultante devida à força resultante unicamente peso. Não. Nesse caso, como a aceleração é igual a... Nesse caso, como a aceleração resultante é igual à aceleração da gravidade, a gente pode concluir que a força-peso é a única força que atua sobre essa pessoa, e ela é a própria força resultante. Beleza? Bom, e agora tem um terceiro caso aqui, que é se a aceleração que o elevador desce for maior do que a aceleração da gravidade. Nesse caso, se você substituir aqui, você vai achar um valor negativo para normal, que não é fisicamente aceito, não faz sentido para a gente. Então, como é que a gente pode explicar isso? Bom, se o elevador ele está com uma aceleração maior do que a da própria gravidade, o que deve estar acontecendo? Deve ser que, além de não ter nada segurando ele para cima, ele deve ter alguma coisa que o puxe para baixo, que faça acelerar mais do que a própria gravidade. Só que essa coisa que puxa o elevador para baixo não está puxando a pessoa para baixo, porque a pessoa ela tá ali, ó, desconectada. Se ela tivesse colada no elevador seria uma coisa, mas a pessoa ela está solta, ela só estava apoiando o pé no elevador. E o que acontece é que, no final das contas, a única força que atua sobre a pessoa também é a força-peso. Ela, portanto, estaria em queda livre, com uma aceleração igual a g. Porém, o elevador, como ele estava sendo puxado para baixo, ele teria uma aceleração maior do que g. E o que aconteceria, no final das contas, é que a pessoa iria de encontro ao teto desse elevador, já que o elevador está com uma aceleração maior do que a da própria pessoa. Bom, mas então isso aí pareceu um pouco difícil e pareceu um pouco sem aplicação, não, João? Tipo assim, tudo bem, eu entendi que você vai lá no elevador e tal, mas o elevador normalmente é muito tranquilo, não tem nada demais, né? Tipo assim, ele nunca chega numa aceleração tão alta assim pra gente poder perceber esses efeitos tão fortes e tal. E é por isso que eu vou dar aqui mais 2 exemplos da vida real que vão fazer sentido para vocês. Bom, o primeiro exemplo vai ser aqueles, sabe aqueles elevadores de parque de diversão que você sobe, chama Skyfall, eu acho, que você sobe lá no alto e do nada ele solta e te deixa cair em queda livre. Parece que você tá voando, para quem já foi, parece que você tá voando, que você se sente sem peso, já que é normal entre você e sua cadeira se reduz a zero, ou muito próximo disso. Outra situação muito interessante também são aqueles aviões que simulam gravidade igual a zero. Vou mostrar um vídeo para vocês. Bom, esse vídeo fala tudo, né? Mas vamos entender o que acontece. Ó, o que acontece é o seguinte, o avião, para ele experimentar essa gravidade igual a zero, ele faz uma manobra que é chamada de manobra parabólica. No final das contas, o que ele faz? O avião tá lá e ele começa a fazer uma subida vertical muito inclinada, desse jeito assim, ó. Durante essa subida, o que a gente percebe? Que o avião ele está acelerando para cima. E é como se fosse um elevador com aceleração para cima também. E como vocês podem ver aqui, ó, durante os primeiros 20 segundos dessa manobra,
a pessoa e os passageiros, os tripulantes dentro desse avião, experimentam uma gravidade aparente de 1,8 G. Ou seja, a normal lá dentro passa a ser 80% maior do que o próprio peso. Entretanto, quando eles chegam no pico dessa parábola, é o momento em que eles sentem a gravidade igual a zero. Essa manobra ela é muito recorrente para fazer o treino de astronautas que vão ficar em estação espacial, que vão entrar em órbita no planeta Terra e que precisam desenvolver algumas habilidades na gravidade zero. Agora a gente também está pronto para entrar no nosso estudo de plano inclinado, para a gente entender agora como é que ocorre a queda de um objeto que foi ali abandonado em um plano inclinado sem atrito, que a gente viu lá na última aula, que havia uma força resultante que atuava sobre esse objeto, mas a gente não conseguia ainda calcular qual que era a sua aceleração, como é que esse movimento variava, etc. Bom, hoje a gente está pronto para fazer isso. Vamos lá? Bom, coloquei aqui um plano inclinado com um bloquinho em cima, e esse plano inclinado ele tem um ângulo de θ entre esse plano inclinado e a própria horizontal. Vamos representar as forças que atuam novamente sobre esse bloquinho. De praxe, a força peso para baixo, não é? E aí a gente sabe que vai ter a atuação de uma normal, que ela é perpendicular à superfície de contato entre os corpos, não é? Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser traçar uma linha perpendicular entre a superfície dos corpos, ou seja, uma linha que faz 90 graus aqui, ó, com o plano inclinado e com a superfície do bloquinho. E aí a gente está pronto para representar a nossa força normal dessa maneira, não é? Bom, na aula passada a gente viu que ao somar peso normal, a gente tinha uma força resultante que apontava nessa direção aqui, ó, na direção paralela ao plano inclinado e com o sentido de fazê-lo descer, não é mesmo? Bom, mas como é que a gente pode fazer a conta de descobrir realmente quanto vale essa força resultante? Bom, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Percebam que esse ângulo aqui, ó, ele é igual a θ, não é? Esse ângulo aqui, ó, entre a linha normal e a do plano inclinado, eu disse que era 90 graus. Então, esse ângulo aqui, ó, do triângulo, para completar a soma dos ângulos internos igual a 180 graus, ele deve valer 90 menos θ, não é? Grave isso aí, pronto. E agora vamos olhar para esse triangulinho aqui, ó. Esse triângulo que é formado pela linha vertical, que contém o peso, pela linha horizontal e pela linha da normal. Então esse triangulinho aqui que eu estou passando o mouse em cima. Bom, esse ângulo entre vertical e horizontal é reto também, né? 90 graus. Como esse ângulo a gente tinha visto que ele valia 90 menos θ, esse ângulo aqui de cima entre o peso e a linha da normal deve valer também θ, para completar os 180 graus dos ângulos internos de um triângulo. E é exatamente aí que eu quero que vocês tenham muito cuidado. E se lembrem, o ângulo do plano inclinado sempre aparece entre a linha do peso e a linha da normal. Isso vai ajudar muito vocês a não perder tempo, ter que pensar onde que esse ângulo aparece. Isso aí vai ser bem útil, beleza? Bom, e agora a gente precisa fazer o seguinte, né? Para a gente somar duas forças que não estão na mesma direção, é importante que a gente decomponha as forças. Mas aí a gente pode decompor as forças de várias maneiras, né? A gente pode escolher vários eixos coordenados para a gente possa decompor. Uma escolha sensata seria escolher aqui o eixo vertical e o eixo horizontal, de maneira que o peso já estaria no jeito e a gente só teria que decompor a normal. Outra escolha sensata também seria escolher esse eixo aqui, ó, o eixo da normal e o eixo paralelo ao plano, em que a normal já estaria no jeito e a gente só teria que decompor o peso. E eu vou dar uma dica para vocês. Nesses casos de plano inclinado, quase sempre vai ser mais interessante a gente decompor as forças na direção e perpendiculares ao movimento. E vocês vão ver já já por quê. Então, no final das contas, a gente vai decompor a força peso sobre esses eixos. Como é que a gente faz isso? Bom, primeira coisa, a gente marca o ângulo θ ali, que a gente já tinha descoberto. E agora a gente precisa traçar duas perpendiculares da ponta desse vetor até os nossos eixos coordenados, da seguinte maneira, não é? E agora a gente pode traçar as componentes da força peso. Essa componente aqui, na direção da normal, que eu chamei de PY, e essa componente
na direção do movimento do bloco, que eu chamei de px. Bom, quando a gente decompõe uma força, a gente esquece essa força original, a gente trabalha só com as componentes dela, não é mesmo? Bom, e por que era interessante a gente decompor dessa maneira então, João? É interessante fazer isso porque, vê se vocês concordam comigo, o movimento do bloquinho, ele vai ser só nesse sentido assim, ó, paralelo ao plano. Ele não vai nem entrar e nem pular do plano inclinado, não é verdade? Então, a gente pode dizer que o bloco está em equilíbrio nesse eixo Y, nesse eixo da normal. Então, a gente pode escrever o seguinte, que a normal deve ser igual à componente do peso, que eu chamei de PY. E vamos analisar aqui, ó. Esse PY, ele é o cateto adjacente de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa vale P. No final das contas, esse PY é então, ó, P cosseno de θ. Já substituindo P por massa vezes gravidade, a gente acabou de descobrir quanto que vale a normal nesse caso. A normal vale mg cosseno de θ. E agora eu acho que vale o comentário. A gente sabe que o cosseno de θ ele é sempre menor ou igual a 1, não é verdade? Então a gente pode concluir também que a normal, num plano inclinado, ela é sempre menor ou igual ao próprio peso. E essa igualdade só vai acontecer se esse cosseno de θ for igual a 1. E vocês vão se lembrar lá no ciclo trigonométrico que isso acontece quando θ é igual a zero. Ou seja, se θ fosse igual a zero, o plano seria simplesmente um plano horizontal. E nesse caso, no plano horizontal, o peso seria igual ao normal, não é verdade? Agora sobrou pra gente esse px aqui, que a gente viu na aula passada, que era a força resultante sobre esse bloquinho. Então, pela segunda lei de Newton, nesse eixo x, a gente pode dizer o seguinte, que a força resultante é igual ao px. E a gente sabe que força resultante é massa vezes aceleração. E a gente sabe que o px, ó, o px, ele é o cateto oposto de um triângulo retângulo cuja hipotenusa é P. Então, o px deve ser P seno de θ. Então, a gente escreve que MA vai ser igual ao peso, que é massa vezes gravidade, vezes seno θ. A gente pode, então, cancelar a massa dos dois lados e a gente vai acabar tendo que a aceleração do bloquinho, ela é igual a G seno θ. E ela tem a direção paralela ao próprio plano inclinado, que é já o que a gente esperava, né? O bloquinho ele ia descer esse plano inclinado. Vamos aqui reparar também que, ó, a aceleração é igual a G seno θ. De novo, seno de θ, ele é sempre menor ou igual a 1. Então a gente pode dizer que a aceleração que esse bloquinho adquire, ela é sempre menor ou igual à aceleração da gravidade. E essa igualdade só ocorre quando o seno de θ é igual a 1. E lembrando de novo lá do ciclo trigonométrico, o seno de θ ele é igual a 1 quando o θ é igual a 90. Ou seja, se o bloquinho ele estivesse descendo uma parede vertical assim, com θ igual a 90, a aceleração que ele ia estar experimentando seria a aceleração da gravidade. Ora, é claro, porque no final das contas, se ele está descendo uma parede reta, ele está em queda livre e ele vai estar experimentando a aceleração da gravidade mesmo. E agora, colocando o θ igual a zero, né, que seria um plano horizontal, a gente acabaria com seno θ também igual a zero e a aceleração igual a zero. Ou seja, um bloquinho abandonado no plano horizontal não iria mudar o seu estado de movimento, já que a força resultante sobre ele é igual a zero. Por quê? A gente viu aqui, ó, que o peso seria igual a normal e a componente da força na direção x não existiria mais, já que o px seria igual a zero. Entenderam? Bom, isso aqui é uma das partes mais complicadas, eu acho, da dinâmica. E vale a pena para vocês estudarem isso com muita calma. Porque a partir do momento que vocês entenderem essa parte da matéria, eu tenho certeza que vocês vão deslanchar demais aí pra frente. Então eu vou deixar muitos exercícios, façam esses exercícios, voltem no vídeo, tirem dúvida e entendam essa parte que eu tenho certeza que vai dar muito certo. Beleza? Bom, então a gente fica por aqui na aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!